Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe. E hoje estamos aqui para falar sobre um tema interessante que é basicamente para o oncologista um resumo que a gente selecionou os principais artigos publicados em tumores gastrointestinais no ano de 2024. Não foi uma tarefa fácil, tinha muitos artigos para discutir, mas a gente tem pouco tempo, então a ideia é selecionar os 3 principais, né? Então vou dar até um spoiler aqui, eu fiquei na dúvida em 6, e dos 6, 3 eu achei que foi mais interessante, até porque os 3 foram publicados, né? Ele foi apresentado em congresso e também publicado nesse ano de 2024. E para a gente ter essa discussão, esse bate-papo, trazer essas evidências e até contextualizar no nosso dia a dia como oncologista, eu estou aqui muito bem acompanhada com a doutora Débora. Débora Cury é oncologista também do Grupo Sonhe. Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Davi. É um prazer estar aqui hoje. Um tema aí quente para a gente debater um pouquinho, trazer algumas informações e aguardar novos dados que estão por vir também. Então vamos lá, Débora. Separamos 3, né, para discutir por conta do tempo. Eu acho que os 3 acabaram sendo sobre câncer de colo retal, né, mas são em cenários diferentes, então acho que dá para contextualizar bem toda a jornada dessa doença, né. E 2 estudos sobre pacientes com instabilidade microsatélite, uma coisa que eu vou querer depois entender, né, de você o que significa isso. E um estudo sobre transplante hepático no paciente com metástase hepática. Então, vamos lá, Débora, sua opinião aí sobre esses estudos, mas a primeira pergunta é, né, se a gente vai falar sobre instabilidade microsatélite, todos precisam estar na mesma página. Então, o que significa isso? O que é a instabilidade ou deficiência de gene de reparo? Então, basicamente, esses pacientes com câncer coloretal, né, com instabilidade microsatélites, eles têm uma deficiência no sistema ali das enzimas de reparo do DNA. Então, por esse motivo, quando ocorre um erro, eles acabam não tendo essa proteção ali de forma bem objetiva do DNA, e essas mutações podem acabar aumentando a chance desse paciente ter um câncer. Então, é basicamente isso. O que a gente sabe é que isso acaba sendo um fator para a gente identificar se esse paciente vai responder melhor ou pior a determinado tratamento. Então, influencia também, além do prognóstico, na questão de escolha de tratamento mais adequado. E esses novos estudos têm trazido algumas informações que mudam um pouquinho a nossa visão nesse contexto, Davi. Então, Débora, vamos lá agora direto ao ponto, né? Quero que você fale o artigo que talvez mais impactou aí na nossa prática clínica em 2024. Qual que foi esse artigo que você selecionou? O NIT2, ele, assim, vou trazer um pouquinho do contexto, né? Mas basicamente é o estudo NIT2 que avaliou a questão da neoadjuvância nos pacientes com câncer coloretal com instabilidade de microsatélites, e aí naquele contexto de doença não metastática, doença com alto volume ali local. Mas só para trazer um pouquinho do contexto, em janeiro desse ano já tinha sido publicado um estudo que já tinha avaliado uma estratégia em monoterapia, né, de eventualmente pembrolizumab ou nivolumab para esses pacientes, e já tinha trazido dados promissores, onde a maioria dos pacientes tinha uma resposta muito profunda à imunoterapia à medida que eles eram tratados com esse esquema ao invés de quimioterapia. E esse esquema, além de tudo, parece ser muito menos tóxico, além de mais eficaz para esse grupo de pacientes. Então, realmente parecia algo muito promissor. E o NIT2 foi desenhado aí em 3 braços, né? Mas eventualmente o que a gente já tem dado hoje é do combo, né? Do anti-PD1 com anti-CTLA-4. Então a gente tem o nivolumab com ipilimumab nessa estratégia neoadjuvante, então que acontece antes da cirurgia. E aí com o objetivo de reduzir esse volume de doença para que esse paciente tenha um desfecho melhor, né? E aí a gente já tem dados positivos desse braço do combo, demonstrando uma profunda resposta patológica. Então, o paciente, depois de operado, foi observada a PS e foi visto que a grandíssima maioria dos pacientes teve resposta completa. Então, assim, 68%, em torno de 68% de resposta patológica completa, que é um dado que está diretamente relacionado com o prognóstico. Então, dessa forma, isso acabou repercutindo em um aumento de sobrevida para esses pacientes.
E depois de mais de 20 meses, nenhum desses pacientes apresentou recidiva. Então, isso é muito importante. É muito, assim, é marcante, porque é muito diferente do que a gente vê na prática nesse contexto em pacientes que não têm instabilidade de microsatélites. Então, realmente, assim, são dados que geram um certo entusiasmo, né, Davi? Débora, eu acho que só para trazer alguns detalhes, eu acho que não são só oncologistas que estão nos escutando, nos vendo, a contextualizar que, infelizmente, a presença de instabilidade de microsatélite na doença localizada gira até em 15%, né, dos pacientes com câncer inicial. E quando a gente fala em doença metastática, que a gente vai depois entrar nessa discussão, é menos ainda, 5 a 7%. Sim, né? sem dúvida. Então, a gente está falando de um nicho pequeno, né, um grupo pequeno de pacientes que vão se beneficiar. Mas a mensagem fundamental, e uma coisa que a gente não faz ainda, até hoje, é que a gente precisa fazer a testagem de presença ou ausência de instabilidade de microsatélite ou a avaliação de enzimas, né, do gene de reparo do DNA, as proteínas. E isso é fácil de fazer e um custo acessível, né? A gente Por consegue fazer, imunistoquímica, né? Um exato. exame simples. Então, por imunistoquímica, hoje alguns serviços de patologia já fazem isso de rotina. O paciente com diagnóstico de câncer coloretal, ele já faz a avaliação dessas enzimas para que a gente tenha uma avaliação prognóstica. Serve também como rastreio para síndrome de Lynch e também preditiva de resposta, né? Então, a gente já fazia isso na doença metastática, mas agora com esse dado, a informação a gente precisa ter na doença inicial, né? Na doença inicial, talvez antes de até de tratar. Hoje, a gente não tem uma neoadjuvância clássica para câncer coloretal, doença inicial. A gente opera e depois faz adjuvância, né? Então, acho que esse estudo também traz para a gente uma mudança de tratamento, né? Trazer um tratamento neoadjuvante. Então, é uma mudança importante, né, de conduta. E outra coisa que eu achei muito legal do estudo foi o detalhe dele fazer poucas aplicações de imunoterapia, né? Ele faz um ciclo de IP, nivolumab, ou anti-CTLA-4, e 2 aplicações só de nivo. E inclusive nenhum paciente interrompeu o tratamento por evento adverso. E, para ser sincera, acho que 2 pacientes atrasaram a cirurgia que deveria ter sido feita ali naquele momento adequado, eventualmente por alguma questão de manejo, mas sem grandes repercussões de segurança, né? Então, um tratamento, além de tudo, muito seguro para esses pacientes. Ficam algumas dúvidas, né, Davi? Como que a gente vai conseguir tornar isso acessível para os pacientes do SUS, que até hoje a gente não conseguiu imunoterapia até para outras doenças, que talvez a gente possa até estabelecer um paralelo, que são outras doenças que também têm uma magnitude de benefício muito grande com imunoterapia, e muitas vezes pouca resposta com químio, que é o que a gente tem para oferecer hoje, por exemplo, o melanoma. Então, aí entra também essa discussão que é muito pertinente e fundamental que a gente tenha no nosso dia a dia, como a gente vai conseguir implementar e tornar isso mais acessível. E integrando dessa forma o sistema aí público de saúde. Então, assim, acho muito importante a gente trazer essa discussão de como implementar, mas que o dado é sólido, é robusto e pode, de fato, ser o que vai mudar a nossa prática ali amanhã. E também falta a informação de nivolumab isolado, né? Que a gente aguarda esses dados para definir se realmente o anti-CTLA-4 tem um papel, porque aí tem uma questão de custo também, que ele vai adicionar, né? Quando a gente usa a estratégia combinada, ou se faz sentido a gente fazer monoterapia, ou se faz sentido a gente eventualmente em algum cenário fazer a monoterapia. A gente vai entender um pouquinho melhor aí no próximo ano com o que está por vir ainda. E Débora, eu acho que só para finalizar, né, eu acho que assim, isso não é uma mudança real de conduta hoje, né? A gente não tem essa aprovação em bula no Brasil, né? Então não é hoje padrão, mas a gente não tem nenhum grau de benefício tão grande com quimioterapia adjuvante, que para paciente com instabilidade a gente sabe que tem uma magnitude de benefício menor, com esses dados que a gente viu, né? A gente trazendo um benefício muito grande a longo prazo, sem recidivas de doença, num perfil de pacientes que não é doença inicial, é doença já localmente avançada, com presença de linfonodos, presença de T3, T4. Então, realmente, acho que esse dado, a sua escolha desse artigo, acho que é fundamental, porque eu não tenho dúvida que isso vai mudar a nossa prática clínica nos próximos anos. Sim. E, Davi, ainda nessa linha, o que você pode falar para a gente do estudo Checkmate 8HW, que também vai abordar um pouquinho sobre esse grupo de pacientes em uma outra fase? Então, vamos lá, Débora. Acho que a imunoterapia chegou para ficar na oncologia e já tinha um respaldo muito grande, os benefícios muito grandes
em outras doenças, como câncer de pulmão, melanoma, e a gente está vendo ele entrar agora para câncer coloretal de forma muito mais sólida, né, em diferentes cenários, neoadjuvância, mas ele já entrou inicialmente na doença metastática, né, que é um pouco o que a gente vai discutir nesse estudo. Então, só para contextualizar, a gente já tinha uma evidência de pacientes com instabilidade ou deficiência de gênero de reparo, que a imunoterapia era superior à quimioterapia padrão. Então, isso é o estudo Keynote 177, que usou pembrolizumab nesse cenário. Isso já mudou nossa prática clínica, né? A partir do momento que a gente teve a publicação do Keynote, foi incorporado essa aprovação no Brasil. Então, hoje, pacientes com câncer coloretal metastático, que é, lembrando que é 5 a 7%, infelizmente, dos casos, esses pacientes hoje recebem pembrolizumab de primeira linha. E a gente só tinha essa opção padrão. E aí veio esse estudo agora que comparou uma estratégia de imunoterapia mais diferente, uma combinação de ipi-nivo, né, então anti-CTLA-4 com anti-PD-1, no cenário de doença metastática, e comparou também com o tratamento padrão, que é quimioterapia associada ou não ao anticorpo monoclonal. E tinha um outro braço que vai comparar as duas estratégias, como você falou anteriormente, ipi-nivo, e vai comparar agora versus nivo. Isso a gente não tem nessa apresentação e também nessa publicação do New England desse ano. Mas o que mostrou? Um dado surpreendente, né, em sobrevida livre de progressão. Né? Uma redução do risco de progressão de morte, 79%. Né? Para o oncologista, hazard rate 0,29 é uma coisa muito significativa. Né? E aí a gente tem que fazer o quê? Isso é um novo padrão, junto com o padrão que a gente já tinha de pembrolizumab. Agora a dúvida é, o que vai ser melhor? Né? A gente precisa do anti-CTLA-4 junto com o nivolumab para trazer um benefício maior ou não? Não dá para comparar estudo com estudo, porque são perfis de pacientes diferentes, apesar de todo mundo com estabilidade, mas a magnitude do benefício é muito significativa da combinação. Né? Menos pacientes com rápida progressão, aqueles 30% de rápidos progressores que a gente vê no Keynote, a gente talvez vê um pouco menos nesse cenário. Então, acredito que quando a gente tiver a combinação dos dois braços, ver o que é melhor, temos que esperar essa evidência, mas assim, vamos, se for para apostar um pouquinho de dinheiro ali, o que eu acho que vai vir positivo, eu acho que a combinação de CTLA-4 com nivolumab, eu acho que vai ser superior. Depois eu acho que ano que vem eu posso estar queimando minha língua aqui, mas a gente vai discutir. O que você acha? Parece ser uma doença mais agressiva mesmo, né? Eventualmente tem um papel do anti-CTLA-4 para eventualmente driblar esses pacientes que são rápidos progressores, que sempre foi um desafio na imunoterapia. A gente já tem esse desafio em outros contextos e mitigar esse grupo de pacientes, sem dúvida, é um objetivo. E, Davi, assim, você vê que isso vai eventualmente ser aplicável do ponto de vista de custo? Você acha que isso pode ter uma repercussão dificultando eventualmente aí a gente a ter acesso a esse tipo de estratégia? Eu acho que o custo tem que entrar na discussão, né? Lógico que é uma discussão extremamente complexa. A gente hoje não tem incorporação de imunoterapia no SUS para nenhuma indicação. E aí quando a gente pega no cenário privado, a gente tem múltiplas indicações de imunoterapia, então a gente vê uma disparidade muito grande de acesso no Brasil, sistema público e privado, e eu acho que olhar com cuidado a questão de custo é fundamental para a gente deixar ali um equilíbrio aí nas contas em acesso, né? Então, eu acho que se o benefício for comprovado em uma magnitude muito superior, eu acho que isso dificilmente não vai ser incorporado. A gente tem um pouco de discussão, e a gente viu isso em melanoma, né? A gente tem discussão de combinação de combo versus monoterapia. Acabou sendo incorporado. A gente tem as duas possibilidades no dia a dia. Talvez a gente vai ter que selecionar o paciente que vai ser combinação e que vai ser monoterapia. Mas eu acho que isso aí a gente vai ter que esperar a publicação, ver se realmente tem uma diferença de magnitude que justifica esse custo para incorporação, e aí a gente vai selecionar o melhor paciente para um e para outro. Mas eu acho que talvez olhar detalhes do estudo e quando tiver essa comparação, ver se vai minimizar as chances dos rápidos progressores, aquele paciente com altíssimo volume de doença que se progredir vai ter uma complicação e não vai ter a possibilidade de tratar, então talvez esse paciente usar combinação, paciente com baixo volume de doença, nódulos únicos ou poucas doenças, fazer monoterapia, um pouco o que a gente faz com melanoma, né, de forma racional. Então é extrapolação, mas a gente tem que ter essa evidência, eu acho que isso vai demorar um pouquinho para a gente conseguir ter essa resposta. O recurso ele é finito, né? Mas o que eu acho muito importante em relação a esse grupo de pacientes que tem instabilidade de microsatélites é justamente esse ponto que o benefício é muito grande, né?
A gente vê isso para melanoma, a gente vê isso para instabilidade de microsatélites, ao passo que essa doença eventualmente evolui muito mal com tratamentos convencionais como quimioterapia. Então, quando a gente tem uma estratégia que pode mudar o desfecho de forma tão significativa, fica muito difícil não oferecer para os pacientes. Eu acho que a gente tem algumas indicações de imunoterapia que realmente a gente vê que é um benefício ali, às vezes até um pouquinho questionável, uma questão de uma sobrevida de semanas, meses, o valor disso, né, num paciente que tem uma doença avançada, ele é muito discutível, mas um paciente que muitas vezes está aumentando muito a chance de ficar curado, um paciente que muitas vezes vai viver por anos e anos com uma doença avançada, porém controlada com boa qualidade de vida. Isso realmente assim tem que estar em discussão. A gente precisa saber dosar, colocar na balança que existem diferenças nos benefícios, né? E aí eu acho que isso tem que entrar na nossa conta. E tem um outro estudo, e aí mudando um pouquinho de tema, mas um tema também bastante complexo e uma estratégia muito promissora, que tem vários detalhes, vários desafios aí para sua implementação, mas que seria a indicação do transplante hepático para os pacientes que têm câncer coloretal com metástase apenas no fígado, né? Então, metástase exclusivamente hepática. Isso, a gente tem os dados aí do Transmet, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que você interpreta e um pouquinho sobre o próprio estudo mesmo. Bom, acho que antes até de entrar no Transmet, um ponto que eu achei interessante você falar é que a questão de realmente olhar de forma adequada a evidência e incorporar a tecnologia. O que eu acho mais difícil da imunoterapia é que quando a gente falava em quimioterapia, a gente estava aumentando a sobrevida desse paciente, a gente não estava curando. E quando a gente começa a olhar as curvas desses estudos de imunoterapia, a gente está vendo que a gente está provavelmente curando uma parcela significativa de doente. Né? E aí, quando a gente coloca na balança, vê o paciente fazer primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha de câncer coloretal, a gente coloca isso no custo. Se a gente realmente estiver curando esses pacientes, esses estudos a longo prazo, eu acho que isso vai ter que entrar realmente na conta para a decisão aí, que a incorporação tem um custo maior, mas talvez a gente esteja curando mais pacientes e parando o tratamento em 2 anos, talvez essa conta realmente feche com uma vantagem bem significativa. Mas então acho que a gente está mudando realmente o paradigma do paciente com câncer coloretal com estabilidade. Agora voltando no último estudo que a gente escolheu, que é o estudo Transmet, assim, por que eu acho que esse estudo é importante? Né? Porque ele é uma mudança, ou não é nem mudança, né? É a incorporação de uma nova forma de tratar o paciente com câncer coloretal metastático por fígado. Então, é um estudo inovador. Então, acho que só por isso ele já merece estar aqui na nossa discussão. E ele foi apresentado esse ano no Congresso. Ele foi publicado esse ano no Lancet. E o que ele traz para a gente de informação? Então, hoje, paciente com câncer coloretal, metastático somente para o fígado, a gente, quando tem baixo volume, aquelas doenças são ressecáveis ou potencialmente ressecável, a gente opera. E isso não tem nenhuma quimioterapia que traga esse ganho tão significativo quando a gente consegue operar esse paciente de forma adequada. Né? Então, a gente não pode perder essa oportunidade. O problema é, quase 30%, no máximo 40% dos pacientes são ressecável ou potencialmente ressecável em câncer coloretal metastático. A gente tem uma parcela grande de pacientes que não vai para a cirurgia. E esse estudo tentou trazer esses pacientes, aquele paciente que não é inicialmente ressecável. Sim, são os irressecáveis, né? Então, naquele momento, o cirurgião, junto com o radiologista, junto com o oncologista, numa equipe multidisciplinar, decidiu olhar, esse paciente é possível operar? Não, o volume de doença não permite, prognóstico favorável. Então, será que a gente pode transplantar esse paciente? Tirar o fígado e colocar um fígado novo, saudável e tentar aumentar a sobrevida desse paciente? E esse foi o intuito do estudo. Então, acho que é realmente uma coisa nova, porque os estudos antigos tinham vindo negativo, né? Por diversos motivos, né? Técnica, evolução, né, do cirurgião, tem a questão de escassez de órgão, então tem que realmente ter um benefício significativo para a gente indicar. E o estudo fez isso, avaliou esses pacientes com metástase exclusiva, randomizou para 2 braços, fazer só quimioterapia e o outro braço quimioterapia, mais transplante, poderia fazer quimioterapia depois. E o estudo foi positivo, né? Então, com um ganho muito significativo aí em sobrevida de recorrência, pacientes com uma sobrevida em 5 anos, superior até na avaliação a pacientes que eram potencialmente ressecáveis e foram operados. Então, é um estudo que chama muita atenção, que eu acho que vai mudar a nossa conduta para alguns casos, mas eu acho que a maior mensagem desse estudo é o quê? É uma terapia que funciona, que é eficaz,
mas eu acho que o ponto é seleção de paciente. Sem dúvida. Então, isso que eu ia não é comentar. para todo paciente que a gente tem metástase que a gente deve fazer o transplante hepático. E aí eu acho que a gente está naquela curva de aprendizado de como vai fazer a seleção desse paciente de forma adequada. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que esse estudo trouxe luz aí a alguns critérios, né, eventualmente biomarcadores, como CEA. Acho que isso pode ser um caminho. A gente, na oncologia, a gente tem nos últimos anos, aí nas últimas décadas, usado muito esse raciocínio de direcionar tratamento para biomarcadores. Acho que pode ser um caminho. E também a resposta prévia ao tratamento neoadjuvante também foi uma forma de selecionar os pacientes. Então, assim, são talvez pacientes que teriam maior chance de sucesso. A gente tem que tentar excluir aqueles pacientes que estão apresentando um comportamento de doença muito agressivo, ao passo que quando a gente estiver naquela preparação para a cirurgia, eles podem progredir. Então, tem toda uma questão de acompanhar esse paciente, como que está sendo a resposta. Então, de fato, acho que esse é o ponto sensível, é a seleção. E o benefício, sem dúvida, existe para uma parcela de pacientes, a gente vai precisar saber identificá-los e escolher a estratégia adequada. E, assim, Davi, esses pacientes, se não fossem operados, né, eventualmente sendo irressecáveis, eles teriam uma sobrevida relativamente curta, né? E o que o estudo mostra é uma sobrevida muito longa para esse grupo de pacientes. Achei, assim, bem impressionante. Foi a sua impressão também? Não, com certeza, né? Eu acho que, assim, a sobrevida que a gente viu nesses pacientes, a gente não vê com quimioterapia. Pois então, é isso que eu acho que é muito importante a gente entender. Exato. Diferença em 5 anos, muito, muito importante, né? Então, o paciente se beneficiou demais da estratégia. Mas o que o estudo fez, e ele fez para que realmente a gente tomasse o cuidado, talvez para esse estudo vir positivo, e a gente não queimar, né, essa estratégia, foi tentar selecionar o paciente que merecia receber o transplante, né? E você comentou bem, a avaliação de resposta, o paciente não poderia ter progredido, o valor do CEA, a redução de CEA, já usou biomarcador na decisão, então o paciente não podia ser mutação de BRAF, que a gente sabe que é uma mutação de pior prognóstico, e esses pacientes evoluem pior, então esses pacientes não poderiam ser incluídos. Então acho que essa seleção do paciente, talvez a gente vai precisar ser mais rigoroso ou menos rigoroso, a gente vai aprender isso no nosso dia a dia, mas eu acho que abriu portas para a gente hoje realmente trazer o transplante para essa indicação. Câncer coloretal, metastático, exclusivo para o fígado, associando quimioterapia e transplante, aumentando a chance de controle. Outra coisa, né, que eu acho importante aí é trazer para a nossa realidade, né? Sim. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma escassez de órgão muito grande. Isso que eu ia comentar. E aí a gente tem hoje pessoas que com diagnóstico de doenças não oncológicas, em que o transplante já é difícil ser feito pela escassez de órgão e a gente vai entrar numa concorrência para esse paciente. Então, acho que a gente tem que ter uma validade maior, trazer uma experiência para o nosso país, os grandes grupos, focar em grupos específicos com alto volume de transplante, para que a gente realmente consiga maximizar o benefício, principalmente no nosso país. E além da questão da disponibilidade de órgãos, Davi, tem a questão da imunossupressão. No estudo, aparentemente, a imunossupressão que precisa ser iniciada no paciente após o transplante, ela não interferiu em maiores chances, ela não acabou aumentando a chance de recorrência, né, de recidiva da doença. Isso foi algo que acho que estava todo mundo ansioso para entender, e acho que os próximos estudos que serão desenhados podem ajudar a gente a trazer um pouco mais de segurança em relação a isso. Só uma errata. Em relação ao NIT, ele é um estudo fase 2, que avaliou o IP-nivo, mas não avaliou o braço de nivo, né? Que avaliou o braço de nivo foi, de fato, o CheckMate 8HW. Mas é isso, Davi, você tem alguma pontuação final aí para fazer? Não, acho que o nosso tempo até esgotou aqui, mas só para deixar todo mundo curioso, vou falar os 3 outros que eu mais me interessei. A gente talvez não falou eles porque eles não foram publicados, né? Eles foram só apresentados em congresso. Até talvez seja tema de um próximo podcast. Eu vou esperar a publicação, mas o estudo, o ESOPEC, que avaliou neoadjuvância em adenocarcinoma de esôfago, comparou quimioterapia, esquema FLOT versus CROSS, que é radioquímio,
e mostrou que flote é melhor. Então, consolidou uma prática, talvez, que a gente já fazia, mas agora está em um respaldo científico para isso. O outro estudo que eu achei realmente interessante é um estudo em SEC de canal anal, que trouxe imunoterapia junto com quimioterapia com carbotaxol, que teve ganho sobre de progressão, coisa que fazia muito tempo que a gente não tinha nenhum estudo positivo em SEC de canal anal. A gente foi esperar os dados sobre a vida global, mas assim, poxa, foi interessante, né? Nesse nicho de doença, coisa que fazia tempo que a gente não tinha um estudo positivo, e é um estudo positivo. E a gente já tem um estudo para imunoterapia em canal anal, mas isso não está contemplado em bula ainda. Exato. Então, talvez isso ajude a corroborar essa indicação. E para finalizar, eu acho que é um estudo que também é positivo, imunoterapia, agora um esquema de ipinivo em CHC versus o tratamento antigamente tratamento padrão com TKI, com lenvatinib, também é positivo. Então, mais uma opção nesse cenário. Eu acho que eu colocaria esses 6 como os principais, mas os principais mesmo, os top 3 ali, seria o que a gente acabou de discutir. Bacana. Muito obrigada aí pelo convite e aguardamos aí novas evidências para discutir, trazer para o debate e elucidar aí para todos. Obrigado, gente. Terminar aqui nosso mais um Ocuponto e convidá-los para assistir o nosso próximo episódio e acompanhar a gente nas redes sociais. Muito obrigado. O Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.